Olá, queridos. Depois de um tempo, vamos voltar agora, não aquela interação que podíamos dialogar, mas com vídeo. Eu combinei com o pastor Novakov que nós começaríamos o capítulo 2. Pode ser que vamos ter algumas mensagens repetidas, porque nós vamos do capítulo 2, capítulo 3, e com isso terminamos o livro de Tito. Tito é fantástico, né? Muito objetivo, e eu gosto demais dessa carta, porque ele trabalha, ele não avança muito nos comentários, mas ele é muito objetivo, é muito direto. Isso é muito, muito importante. É um livro que hoje todos os pastores deviam, eu não vou dizer ler, decorar. Ele começa o capítulo 2 dizendo, Tito, tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Isso é muito interessante. O que é estar em harmonia? É estar de acordo com a sã doutrina. Se a doutrina está num tom, tom musical, esse tom musical não pode ser alterado. Então, é em harmonia, para que tudo se ajuste de acordo com o que Deus quer. Então, harmonia na sã doutrina é harmonia com Deus, é harmonia de fidelidade, é harmonia de compromisso, é uma harmonia que a gente demonstra integridade, porque integridade é você fazer aquilo que você disse que faria. Então, por exemplo, vocês líderes um dia passaram por um testemunho diante da igreja para se tornar membros e vocês professaram a fé em Cristo Jesus em perfeita harmonia com aquilo que diz a palavra de Deus, em harmonia com a sã doutrina. Temos que tomar cuidado quando a gente fala em doutrina. Essa doutrina sã aqui é a doutrina que emerge da palavra de Deus e tão somente. Não é costumes. Os irmãos sabem que o movimento mais assembleiano, mais pentecostal, eles acabam ensinando, incutindo na mente dos seus seguidores que doutrina também é costumes. Já tive experiência com algumas pessoas do ramo pentecostais, mas pessoas sinceras, e eu diria que crentes, mas não muito bem doutrinados, que confundem a doutrina da calça comprida para a mulher, a doutrina do cabelo comprido para a mulher e outras doutrinas que na realidade não passam de costumes. Alguns costumes são bons e devem ser preservados e ensinados. Outros costumes são muito comuns e que a sociedade já usa normalmente, já pratica normalmente. Por exemplo, há algum tempo assisti um filme muito tradicional, acho que o filme era de 1950, de um pastor. E ele, para comprar um piano, escandalizou toda a igreja, porque não podia ter piano, só órgão. E ele convenceu a igreja, por que não piano? Porque o piano, na época, como é hoje, era usado muito nas boates, nas danceterias e tanta coisa. Então, eles não aceitavam. Hoje, não há problema nenhum. Os costumes, quando eles são de dominação pública e não causa impacto, eles deixam de ser prejudicial à igreja, por exemplo. Por exemplo, as mulheres hoje, de maneira geral, nas igrejas evangélicas, usam calça comprida. O problema não está no uso da calça comprida, o problema está no tipo da calça comprida. Esse é o problema. O problema, então, não é talvez o uso da calça comprida e sim do vestido, mas os irmãos vão de convir comigo que muitas vezes é melhor uma mulher, de preferência jovem, que às vezes extrapola um pouco, de calça comprida do que de mini saia. Eu tive algumas experiências na PIBA que eu tive que dar um sinal para minha esposa, isso já era combinado. Ela pegava o casaco dele e ia lá numa jovem, uma senhora que estava sentada de modo indecente nas primeiras fileiras, e ela falava assim, olha, é melhor colocar isso aqui porque a irmã pode prejudicar os pastores que estão lá na frente. Então, às vezes é preferível calça comprida e não uma saia curta. Então veja bem, meus irmãos, que o problema em si não é bem a roupa,
mas sim a maneira como essa roupa é usada e confeccionada. Por isso, doutrina é diferente de costume. Doutrina é ensinamentos da palavra de Deus. E eu costumo sempre dizer que a doutrina forma o nosso caráter. Por quê? São ensinamentos. Por exemplo, eu quando eduquei meus filhos pequenos, eu e Dona Cida, nós educávamos baseado numa doutrina. Nós tínhamos uma doutrina, um ensinamento que nós escorávamos na palavra de Deus e procurávamos sempre falar aquilo que Deus queria que falasse para os nossos filhos. Então eu estava doutrinando os nossos filhos para que eles crescessem e que fossem homens realmente. E hoje em dia precisa os pais doutrinarem os filhos para serem homens. E, por exemplo, criamos 3 homens. Deus não permitiu que tivéssemos filhas. E quantas vezes ouvíamos o garoto chorando lá e se a vovó tivesse em casa, olha, cuidado, ele caiu. Eu falei, não, esse choro é reconhecível como nada muito grave. Por quê? Porque eu doutrinava o garoto e tanto eu como Dona Cida sabíamos até o teor do choro se era grave ou não. Tranquilo. Então nós doutrinávamos nossos filhos para serem homens de verdade. E eles foram crescendo debaixo dessa doutrina e Deus nos deu a graça de termos todos os nossos filhos casados e todos eles na igreja. Tem um que já está perto dos 54, 55 anos, outro já fez 50, outro está chegando perto dos 40, todos na igreja, sem nenhum problema. Agora, pastor Mendes e Dona Cida merecia isso? Não, pura graça de Deus. Depois de falar da doutrina, é interessante que aqui Paulo fala para Tito, olha, vamos estabelecer um princípio básico, boa doutrina, uma doutrina que seja pura, sã, não defeituosa, não doente, para que você use essa doutrina como ensino, como instrução. A partir daí, ele vai dizer como Tito deve cuidar das mais diferentes faixas etárias da igreja. Então ele começa logo no início, versículo 2. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios, na fé, no amor e na constância. Olha, a coisa aqui é pesada, é um cabedal de orientação para os mais velhos, que sejam equilibrados. É interessante que os mais jovens da igreja sempre espera que os mais velhos sejam equilibrados, que sejam homens sábios que, com muito equilíbrio, dirigem as palavras para outras pessoas, participa de reuniões da igreja equilibrados, serenos, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Na realidade, todos esperam isso de um senhor mais velho. O mais velho aqui, talvez nós podemos pensar em alguém acima de 60 anos. Atualmente, eu acho que 60 anos é pouco, eu devia ser a partir dos 70, porque hoje em dia a longevidade da vida se tornou maior, né? Então, esses idosos na igreja, esses mais velhos, eles têm um ministério fantástico e cabe-nos a exortá-los. Agora, exortação aqui não é simples bronca, não. Às vezes precisa de uma boa bronca. Exortação aqui é incentivo, é ensino, é apreciando. Por exemplo, eu tive alguns idosos na igreja que eu pastoreei e quantas vezes eu os incentivei. Impressionante, o irmão tem sido um exemplo para a juventude e a juventude gosta muito do irmão. Já teve outros que eu diria, meu irmão, vai com mais calma, porque principalmente a juventude espera do irmão carinho, cuidado. E se o idoso não for muito
muito sábio para cuidar principalmente da juventude, dos adolescentes e das crianças, ele vai ser um cara chato, intragável. O meu exemplo, por exemplo, é bom. Eu fui criado numa igreja em que havia uma pessoa, um senhor idoso que ficava na porta da igreja como é um porteiro da igreja. Eu chamo de porteiro porque era porteiro mesmo. Quando você saía do culto para ir para o banheiro, ele ia atrás. E ele era russo, tinha um sotaque, aí você estava lá no banheiro, ele, que menino veio fazer aqui? Eu falei, precisa falar o que veio fazer no banheiro? Então, vamos logo, entra para a igreja. Esse homem correu atrás de todos nós. Chato demais, chato, ninguém aguentava. Meus irmãos, infelizmente, um filho dele morreu bêbado. Outro filho morreu cedo também, com a vida longe de Deus. Hoje, se eu não me engano, ele já morreu, mas ele tem 2 filhos. Não sei, tem um filho e uma filha que eu lembro bem deles, e eu não sei, parece-me que pelo menos a filha não está firme na igreja. Então, praticamente perdeu a família. Agora conheci homens nessa mesma igreja que, meus irmãos, todos os filhos, hoje tem 2 pastores aqui nos Estados Unidos, fruto desse homem de Deus. Nenhum filho se desviou do evangelho, mas era um homem de fé, era um homem de doutrina sadia, era um homem respeitado. Que maravilha! Então, todos vocês vão chegar numa idade lá na frente, alguns talvez já estão se aproximando. Seja dócil, seja amável com as crianças. Eu tinha um lema na Piba, dizia, irmãos, nessa igreja, criança também é gente. E era tão gostoso, meus irmãos. Quando eu chegava na igreja, oi pastor, vinha me abraçar. Era bom demais. Eu acho que eu fui um velhinho que agradou as crianças e a juventude. Mas como é importante isso, tá? E aqui fala sadios na fé. Eu acho que aqui está um grande exemplo dos mais idosos, ser sadio na fé. Interessante que, às vezes, eu me pego pensando nas coisas, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, formou aquela parede dos 2 lados e o povo passou a seco. Eu não vi aquilo, então é difícil acreditar. Como aconteceu isso? A Bíblia conta que certa vez um leproso chegou a Jesus buscando cura. Eu nunca vi um leproso assim pessoalmente, mas imagino que deve ser alguma coisa terrível. Todo o corpo tomado pela lepra. E Jesus falou, pela tua fé você vai ser curado. De repente, pum! Ele estava normal. Eu nunca vi isso. Eu chego até a duvidar. Como? De repente, assim, tudo curou. Aí eu vou mais além. Aí Jesus pega 2 peixinhos e 5 pãezinhos e faz balaios e balaios de lanche para mais de 5.000 pessoas. Eu nunca vi isso. Fica difícil acreditar. Mas, meus irmãos, ser sadio na fé, eu diria que é você usar daquele chip que Deus colocou em você no dia da salvação, que você ganhou a fé inabalável num Deus. E lá em Hebreus diz que a fé é coisas que você não vê, mas crê. Porque aí que está o verdadeiro milagre da fé. Nós não vimos nada disso que eu comentei para vocês. Absolutamente nada. Mas pela fé eu vejo. Pela fé eu creio. Pela fé é verdade. Então, que grande bênção nós temos. E essa fé, sadios na fé, significa em nada duvidando de Deus. A fé, por exemplo, me leva a entender Deus. Não, eu não chego a entender Deus. Minha fé é muito pequena. Eu procuro obedecê-lo,
mas entendê-lo não consigo. Como entender que lá no Irã, Deus colocou aquele Ayatollah para ser o presidente, porque a Bíblia diz que todos os governadores são colocados por Deus. Foi o Senhor que colocou aquele Ayatollah para querer eliminar Israel da face da terra? Como entender Deus? Não vai longe. Nos nossos governos de esquerda aí, meus irmãos, me perdoe se tem alguém da esquerda aí. Eu sou da esquerda porque sou canhoto, só isso. Só. Como entender essa política nojenta de matar criança no ventre da mãe, de mudar sexo de homem para ser mulher, mulher para ser homem, embora nada disso não passa, não. Ele continua sendo homem, continua sendo mulher. É só aqueles gestos ridículos lá. Como entender isso? Não consigo entender. Como entender a longanimidade de Deus? Eu costumo dizer que longanimidade é paciência com elástico. Aqui você andando na minha cidade, na Avenida Central, é uma cidade muito pequena, tem uma avenida de comércio só. E a gente anda, meus irmãos, ontem, andando pela cidade, tem vários lugares você vai encontrar várias bandeiras gays. Quando você anda pelo bairro também, muitas bandeiras gays. E eu já vi várias. Agora, passando numa loja aqui, é uma loja que é para animais. E eles colocaram um cachorro enorme lá, de algum, sei lá que material, e cobriram com a bandeira gay. Coitado do cachorro. Deixa o cachorro quieto. Se você... Me deu vontade de falar lá na loja, se você quer ser isso, o cachorro nem pensa, o cachorro não tem vontade, ele tem instinto, mas querem engrandecer. Meus irmãos, agora, por que Deus permite? Por que Deus não faz com que aquela loja pegue fogo e suma? Esse é o meu desejo pecaminoso e talvez seja o seu também. Mas Deus tolera até quando? Essa longanimidade de Deus às vezes é incompreensível para nós, mas pela nossa fé sadia, nós cremos que essa longanimidade faz parte do plano divino da sua revelação. Então veja, meus irmãos, a importância do idoso. E essa fé sadia, ela é no amor e na constância. Olha, eu preciso de muita fé para amar determinadas pessoas, meus irmãos. Eu preciso, e acho que vocês também. Como é difícil amar aquelas pessoas que nos prejudicam tanto, fica difícil. Mas a palavra de Deus que nós temos que desenvolver a nossa fé com amor para amar as pessoas que a gente tem dificuldade de amar e talvez nem mereça que sejam amados, mas Deus fala para amar e acabou. E é interessante que é no amor e na constância. A fé não pode ser de acordo com a bolsa de valores, né? Tá lá embaixo, tá lá em cima, não pode ser que nem o dólar, né? Tá R$6, agora 5 e pouco, 5,6, 5,4. Não, a fé deve ser constante, não vacilar em nada. Por isso que eu vejo Jesus ali discipulando os seus discípulos, às vezes ele encontrava cada um lá que não desenvolvia a fé e ele de vez em quando perguntava, quem vocês acham que eu sou? E eles tinham dificuldade de responder. É claro que eles estavam assim, incipientes ainda na fé e Jesus trabalhando com ele. Por isso, e eu acho que nós vamos parar no versículo 2. E acho que vai ser versículo por versículo o nosso encontro. Então, eu gostaria que vocês, que já são líderes, acho, não sei se já terminou a votação, tudo da igreja, aceitando-os, mas não esqueçam de vocês serem homens exortando os mais idosos. Não é dando bronca, não. É incentivando. Embora alguns idosos
precisam de umas bronquinhas para trazê-los para o caminho certo. Mas é importante, essa faixa etária na igreja é de grande importância. E é impressionante como as crianças vêm, como os adolescentes vêm, como os jovens vêm. A juventude lá da Piba tem desenvolvido ao longo do tempo visitas. Um grupo de jovens avisa um casal de idosos, olha, nós vamos visitar vocês, e vai lá e senta com eles, querem ouvir a história. Meus irmãos, como eles aprendem e como os idosos ficam felizes de poder transmitir lições preciosíssimas. Queridos, vou completar agora em julho, dia 20, 82 anos de idade. Eu procuro ser gentil, claro, que eu tenho minhas falhas, né? Mas é gostoso interagir com crianças, interagir com jovens, com adolescentes. É bom demais. De vez em quando eu sento com meus netos e começo a contar a história de quando eu era pequeno. O meu neto aqui, americano, de 7 aninhos, um dia eu contei para ele. Falei, o vovô morava no meio do mato. Era jungle. Era, como é jungle agora? Papagaio. Na floresta, na mata. Eu estava lá na mata e nunca tinha visto um veículo. E de repente veio um caminhão para buscar as toras, que meu pai estava desbravando o local para começar um sítio. E eu vi um caminhão pela primeira vez com 4 anos. Aí eu falei para o meu neto, nunca tinha visto um caminhão. Aí depois, quando o vovô foi para São Paulo, começou a trabalhar na Ford aos 15 anos, no Senai, numa fábrica que fazia caminhão. E ele ficava, isso que aconteceu? O vovô nunca tinha visto. E outras histórias que eu conto para eles, é gostoso demais. Queridos, vamos parar aqui no versículo 1. Não dá, não, 1 e 2. Na próxima nós vamos avançar. Daqui a um tempo eu vou mandar para vocês a partir do versículo 3. Eu acho que o 3, o 4 e o 5 nós vamos cobrir numa palestra de 20 minutos também. Tá ok? Que Deus abençoe vocês aí, firme. Eu sei que o pastor está feliz com essa liderança que tem descarregado muito peso que ele tinha. Agora está mais tranquilo com esses homens, dirigindo o culto, até pregando, visitando. É maravilhoso. Que Deus os abençoe grandemente e que a graça dele seja abundante. E não vacilem na fé. A fé tem que ser no amor e na constância. Muito obrigado. Deus abençoe.